Senhor, hoje estou aqui para falar sobre um personagem bíblico, em especial, mas também vou falar sobre outro. Então vamos colocar aqui uma divisão. Saul versus Davi. Quem nós somos? Bom, Saul, ele é alguém que foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que ele era um homem forte, um homem corajoso, um homem que tinha uma boa reputação, comunicação com as outras pessoas, e ele foi escolhido por Deus para ser o rei. E a Bíblia diz que quando ele foi ungido a rei, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele fez grandes coisas, ele teve muitas vitórias. Só que conforme foram passando o tempo, Saul teve algumas escolhas que acabaram por levar ele ao fracasso. Por quê? Saul, no início, ele era bem sucedido, como eu falei. Ele era alguém temente ao Senhor. Só que aí ele começou a deixar a vontade de Deus de lado, a deixar o Espírito Santo ali de lado e olhar para o reino, para a posição dele, para ser bem sucedido, estar bem diante das pessoas, e pouco se importava com a vontade de Deus. Então ele estava agindo muito por impulso, tendo escolhas erradas, escolhas que estavam prejudicando não somente ele, mas ao povo que estava ao redor dele. E de outro lado, a gente tem Davi, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele era o menor da casa, alguém ali que estava esquecido pela sociedade, ninguém via ele, mas alguém que estava ali matando o urso e o leão para poder salvar as suas ovelhinhas, e que quando ali ele viu-se diante de um gigante que estava afrontando o povo de Deus e a Deus, ele se colocou para poder matar o gigante. Não era responsabilidade dele, ele não era guerreiro, mas ele foi matar o gigante. Por quê? Porque ele assumiu a responsabilidade, ainda que a responsabilidade não era dele. Então Davi é alguém muito corajoso. Mas a Bíblia diz que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele queria a presença de Deus, ele queria agradar a Deus, ele queria ouvir a voz do Senhor. Então essa é a diferença entre Saul e Davi. E eu quero destacar aqui que Saul, ele foi alguém que começou bem e terminou mal. Então, não importa como você começa, o que importa é como você vai acabar. As pessoas vão se lembrar da gente pelo nosso fim, não pelo nosso começo. E eu quero dizer que a presença de Deus, ela é o mais importante. A partir do momento que Saul não se importou com o Espírito Santo, não se importou em agradar ao Senhor, ele caiu. Mas aqui a gente tem Davi, do outro lado, um exemplo de um homem que queria a presença de Deus, que não suportava viver longe da presença de Deus e que queria fazer a vontade do Pai. E que hoje a gente possa ser um Davi, que a gente possa querer fazer a vontade do Pai. Quem nós somos, Saul ou Davi? Sabe? Que a gente possa ser Davi,